Amém. Quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com todos vocês, e especialmente com essas duas famílias, a família do Dominique e do Fernando. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra em Colossenses, capítulo de número 2, e que eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade de estar com essas duas famílias, que hoje trazem essas duas crianças ao altar, e com eles compartilhar essa mensagem, mas também com todos vocês, toda a igreja que aqui está. Hoje nós apresentamos essas duas crianças ao Senhor. Nós as trouxemos diante do altar com a expectativa de que elas possam aprender nesse altar, aprender desse altar, quando eu digo não é exatamente deste prédio, né? Mas aprender da mensagem que se é ministrada através do altar do Senhor, que é ministrada através dos homens e mulheres que falam por Deus. A história nossa é muito interessante, porque como essas duas crianças, todos nós um dia estivemos numa situação como essa. Alguns foram batizados na igreja católica, então você não vai se lembrar, porque era muito novinho, como eles nunca vão se lembrar desse ato, né? Eles podem ter gente que diz, eu estava lá, eles podem ver as fotos, eles podem ver o certificado, mas eles mesmos não terão essa consciência que estavam lá. Nós também um dia fomos batizados, ainda alguns, né, católicos pequenos, outros já que nasceram no evangelho batizado um pouco mais tarde, mas todos nós começamos uma caminhada. E é muito interessante porque um está com 1 mês, o outro está com 6, 7, não é isso? Então, há uma diferença, né? Até no segurar no colo aqui, você sente essa diferença. Né? Você vê que há uma mudança. Porque a nossa vida não é apenas nascer. Não é apenas eu trazer essas duas crianças aqui diante desse altar e as coisas estão resolvidas. A nossa vida ela é marcada por um ponto de partida. Para essas duas crianças, há um ponto de partida. Quando você tem uma experiência de nascer de novo, quando os seus olhos espirituais se abrem, é um ponto de partida. É o lugar de onde você começa. Uma das grandes dificuldades que eu tenho observado na minha lida como pastor, nessa caminhada de alguns anos, é que algumas pessoas nascem como essas crianças nasceram. Mas algumas pessoas, de uma forma estranha, elas não conseguem avançar a partir disso. Alguns pais que tiveram crianças que nasceram com debilidades, carregam seus filhos, depois de 10, 12, 15, 20 anos, como se nascidas fossem ainda. E vocês devem conhecer casos desses. Porque por uma razão, talvez uma doença, aquela criança não se desenvolveu. Isso não é normal. O normal é que daqui, ao completar um ano, né, o Fernandinho já esteja correndo. Ao completar um ano, o Domingos já esteja, né, caminhando aí para todos os lados. A nossa vida não pode ser muito diferente dessa história dessas crianças. Se assim não for, os pais começam a ficar um pouco preocupados. Olha, está alguma coisa de errado com os nossos filhos. Mas de uma forma muito interessante, a caminhada espiritual, ela não é diferente dessa caminhada física. Eu vi muitas pessoas nascerem espiritualmente em um tempo. E eu vi essas pessoas também não se desenvolverem. E quando alguém nasce e não se desenvolve, ela se torna um peso para ela própria. Porque não é fácil você depender dos outros a vida inteira. Espiritualidade é muito parecida com a vida natural. Se ela não for desenvolvida, ela se torna pesada para ser caminhar, para ser conduzida. E ela passa a depender de outros para poder ajudar nessa caminhada. Mas quem não se desenvolve espiritualmente, além de se tornar um embaraço na vida de outros, se torna um embaraço para si mesmo. Porque alguém que já tem uma certa idade que não consegue ir ao banheiro sozinho, é um embaraço não só para ele, não só para os outros, mas para ele também. Então Paulo, nesta carta a Colossenses, no capítulo 2, ele traz uma revelação que eu gostaria muito que nós, à luz dessas duas crianças que foram apresentadas aqui hoje, pudéssemos fazer acompanhar na nossa caminhada, na nossa vida. Ele diz assim, Colossenses 2, versículo de número 6, ele diz assim, agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, ou seja, vocês tiveram um ponto de partida, e qual foi esse ponto de partida? Vocês reconheceram Cristo como Senhor da vida de vocês. E eu acho que todos vocês que estão aqui nesse plenário hoje, já chegaram a esse nível de reconhecimento. Eu acho que não há dúvida para vocês sobre quem Cristo é. Ele é Senhor. Ele é aquele que na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados. Então Ele é o nosso dono, é aquele que nos comprou pelo seu sangue. E Ele está dizendo, olha, vocês um dia chegaram a esse nível de conhecimento de Cristo como Senhor. E isso é muito bom. Todos nós tivemos um ponto de partida.
Quando os nossos olhos se abriram para reconhecer a importância de ter Jesus como o nosso líder, como o nosso condutor, como aquele que nos conduz ao caminho, ao coração do Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que eu sou um dos caminhos, ele diz: eu sou o caminho. Para que você possa chegar até o Pai, você precisa estar nesse caminho. É preciso que esta verdade sobre Jesus tenha sido reconhecida. Ele é Senhor da minha vida, Ele é o meu dono, Ele me comprou. Então ele diz: bom, muito bom que vocês tenham chegado a esta resolução, que vocês tenham chegado a esse entendimento, mas existem algumas coisas mais a partir daí. Então, depois que eu reconheço esse senhorio de Cristo, ele diz: continue a segui-lo. Então ele está dizendo: vocês têm um ponto de partida, como essas crianças tiveram um ponto de partida. Agora vocês precisam seguir esta caminhada. Não é só importante reconhecer Jesus como Messias, porque até os demônios reconhecem. Quando Jesus chega em um determinado lugar, os demônios dizem: o que viesse fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Atormentar-nos antes da hora. Então os demônios sabiam quem ele era. Ter um conhecimento sobre Jesus é fundamental. Esse é o ponto de partida, esse é o nascedouro. Mas depois disto, é preciso tomar uma decisão de seguir atrás de Jesus. Aí ele está dizendo, ele coloca exatamente nessa expressão: continue a segui-lo. E o que é seguir a Jesus? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande com o tal do GPS, né? Então onde você quer ir, você põe no GPS e ele vai te levar. Mas eu ainda sou de uma época que não existia GPS. E às vezes a gente queria ir num lugar difícil. Como é que a gente fazia? A gente perguntava: você pode me levar até o local tal? Aí disse: sim, eu posso te levar. Muitas vezes eu ia em algumas cidades e eu não sabia como sair da cidade. Aí a pessoa ia de carro na frente, me sinalizando, me levava até o lugar e dizia: aqui agora você já consegue ir? Eu dizia: sim, aqui eu consigo ir. Enquanto eu não chegava naquele lugar, o que eu fazia? Eu ficava atento àquele carro. E me fazia muita raiva que às vezes alguém entrava na frente, né? Um sinal fechava. E aí você ficava naquele desespero: se o cara for embora, eu não sei para onde eu vou. O que ele está dizendo para nós aqui é mais ou menos isso, é uma ilustração clara. Você precisa ter uma vista de Jesus na sua caminhada. Se você quiser ter uma vida exitosa, você que já o recebeu como Senhor, você precisa olhar para Ele todos os dias. Não dá para você sair do lugar em que você está sem que essa percepção de Jesus, você não pode perder Jesus de vista. Você tem que enxergar Jesus todos os dias, porque você vai precisar disso todos os dias. Haverá horas de entrar em uma encruzilhada, haverá horas em que você vai passar por lugares que você não conhece. Se você não tiver seguindo Jesus com seus olhos, se você perder Jesus de vista, você terá dificuldade de se deslocar, de sair daquela situação. Então ele está dizendo: olha, vocês precisam reconhecê-lo como Senhor, mas a partir daí, vocês precisam caminhar após Ele, vocês precisam seguir após Ele. E ele está dizendo de uma forma muito clara, de que a vida espiritual não é estática. Jesus não está num lugar e vai ficar num lugar. Jesus é uma caminhada. A vida cristã não é um lugar. A vida cristã não é vir ao culto no domingo de manhã ou domingo à noite. A vida cristã não é ir em um determinado lugar. A vida cristã é uma caminhada contínua. Jesus está caminhando todos os dias e você vai precisar tê-lo diante dos teus olhos todos os dias. Não é apenas vir a um lugar, é ir todos os dias aonde Ele está indo. É acompanhar com os seus olhos. É ter uma visão de Jesus todos os dias. Se você tem uma visão de Jesus quando você vem ao culto, ao domingo, e esta não é mais a sua visão quando você começa a sua segunda, porque antigamente nós concebemos que a vida espiritual era vir à igreja, e a vida secular era ir ao trabalho. Não existe vida secular para quem teve uma experiência de novo nascimento. A vida do crente é Jesus 24 horas. Nós vivemos por causa de Jesus, e nós caminhamos atrás de Jesus. E o êxito da sua vida, o êxito dessas duas crianças que foram aqui apresentadas, é Jesus ser a direção da vida deles. É eles poderem olhar para Jesus durante o tempo. Agora talvez eles não consigam fazer isso pela sua pouca idade. Eles farão isso agora através dos seus pais, que continuarão a caminhar atrás de Jesus. Se Jesus virar à esquerda, ele vai virar à esquerda. Se Jesus virar à direita, ele vai virar à direita. Se Jesus seguir reto, ele vai seguir reto. Então é preciso continuar seguindo a Jesus.
Você pode ter tido uma boa experiência. Algumas pessoas tiveram uma experiência de salvação por uma cura, por um milagre. Isso é muito bom, mas isso é coisa que já ficou no passado. Quem precisou de um milagre no passado, vai precisar de um outro milagre no futuro em breve. Porque todos nós vivemos precisando de milagre constantemente. Se o Senhor que opera o milagre for perdido de vista, como é que você vai ter o benefício daquele milagre quando você precisar dele novamente? Você não pode perder de vista esse Jesus. Você precisa estar num nível de proximidade a ponto que Ele possa ouvir a tua voz, que você possa chamar e dizer: Jesus, eu estou meio perdido aqui, me ajuda. Se de repente nós perdemos esta visão, desta caminhada, como Paulo está estabelecendo, o que nos sobrará são lembranças do passado. E quando você precisar de uma decisão, você não terá o auxílio dele para poder fazer, porque você já não tem mais na sua vista. E eu quero dizer uma coisa para você, tá? A coisa mais fácil que existe para um homem que já se salvou, uma mulher que já se salvou, é perder Jesus de vista. Porque você se envolve com um monte de coisa. A estrada está cheia de movimento. Há gente para todos os lados. Eu, quando era criança, bem pequeno, um dia eu me perdi da minha mãe no centro de Belo Horizonte. Aquela muvuca de gente, meu Deus, é uma coisa terrível. Você sente uma coisa horrível. Não sei se você já se perdeu numa praia, já teve um filho perdido. É terrível a sensação de quem está perdido. Parece que o seu mundo desmorona. Parece que você nunca mais vai voltar para casa. Essa deveria ser a nossa sensação quando nós perdemos Jesus de vista. Nós estamos perdidos porque Ele é o caminho. Não existe um outro caminho. E se por alguma razão a vida, a loucura da vida, as coisas da vida me fizeram tirar os olhos dele no meio de tantas coisas, possivelmente eu não vou conseguir encontrá-lo para poder socorrer-me quando preciso. Então, é muito bom que você tenha tido uma decisão por Jesus, mas você precisa resolver segui-lo todos os dias, passo a passo, e se possível, a uma distância, que você não corra o risco de perdê-lo, bem coladinho nele, bem próximo dele, porque você precisará disso nessa caminhada. Não adianta apenas ter uma decisão de fé. É preciso entender que esta fé precisa ser alimentada todos os dias. E ela só é alimentada com a presença de Jesus. É interessante que ele dá o segundo conselho. Ele diz, então, depois de segui-lo, ele usa uma expressão muito bonita. Ele diz assim: aprofundem nele as suas raízes. A Bíblia diz que ele é a pedra fundamental. Ele é a rocha. Cristo é a rocha. E quando eu penso em uma rocha em raízes, eu penso em uma grande rocha e penso em uma árvore plantada próxima a essa rocha. E eu vejo as raízes envolvendo aquela rocha. Quanto mais raízes, mais forte será aquela árvore. Quanto mais profundas são as raízes, mais alimentada é aquela árvore. As raízes falam-nos sobre a capacidade de suportar os vendavais. Uma árvore que teve a sorte de encontrar uma rocha muito próxima de si, e que as suas raízes foram abraçando aquela rocha, essa árvore pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, pode o mundo ser sacudido, mas ela não é arrancada. Porque as suas raízes estão muito bem consolidadas. As suas raízes abraçaram uma rocha firme. Do lado de fora tudo treme, mas internamente está tudo muito seguro. E é isso que Paulo está dizendo: vocês precisam criar raízes profundas ao redor desta rocha. Esta é a rocha da nossa segurança. Esta é a rocha da nossa esperança. Esta é a rocha que nos dá a capacidade de enfrentar as adversidades sem temer, sem passar por medo, sem passar por assombração. E eu quero dizer para vocês o seguinte: haverá momentos de tempestades. Com certeza. Todos nós atravessaremos momentos muito difíceis. A forma como você vai atravessar isso tem a ver com as suas raízes. Se de repente as suas raízes forem fracas, o que vai acontecer com você é que o vendaval vai arrancar a sua árvore. Eu já vi em alguns lugares aqueles vendavais terríveis, em que as árvores são arrancadas, são reviradas, nem as raízes são expostas. Existem vendavais, existem temporais, que chegarão na minha vida e na sua vida nos próximos anos. Contra isso,
nós não temos como fazer nada. Todos nós receberemos uma notícia ruim nos próximos tempos. Todos nós, inclusive eu. Todos nós. Todos nós teremos dias difíceis. Nós não fomos chamados para poder viver um paraíso terreno nesse tempo. A diferença será as suas raízes. Aonde elas estão? Em que você se enraizou? Jesus é essa rocha ao redor do que você criou suas raízes? Ou as suas raízes estão no seu dinheiro, na sua propriedade, no seu salário, no concurso público que você fez, na estabilidade? Tudo isso pode acabar de uma hora para outra. Tudo isso pode se desfazer. Quantas mulheres que eu pastoreei na minha vida, em que a rocha delas era o marido. Elas depositaram no homem, aquilo era para eles. E de repente aquele homem não existe mais, seja porque morreu, seja porque alargou. E essas mulheres despedaçaram as suas vidas. Algumas que eu pastorei durante a vida, elas nunca conseguiram mais se restabelecer depois da perda do marido. Porque, querendo ou não, o marido era meio que aquela rocha, era a esperança dela. E eu quero dizer para você o seguinte: Paulo sabiamente está dizendo: vocês receberam Jesus como Salvador, vocês resolveram caminhar após Ele, mas vocês precisam aprofundar essas raízes nele. Raízes falam sobre alimentação. Quando umas raízes descem à terra, elas vão buscar os nutrientes da terra, elas vão buscar as águas profundas. Se vocês não se alimentarem de Cristo todos os dias, vocês não crescerão. Ontem, por acaso, eu lá em casa, eu gosto muito de fazer plantação, sabe? Eu tenho um pequeno lote aqui em Belo Horizonte, mas lá tem de tudo que vocês imaginarem, não é? A Márcia já está de olho nos mamão. 2 pés de mamão, mas vocês pensam que 2 pés lindos, estão madurando tudo no pé, sabe? Você tira de lá e já sai com aquele doce, né? Mas ontem eu fui mexer com o meu canteiro de cebolinha, porque eu também gosto de plantar cebolinha. E foi muito interessante, porque quando eu as arranquei, as raízes são desse tamanho. Elas saem muito facilmente da mão. Mas se eu tentar arrancar aquele pé de mamão, eu não vou conseguir com facilidade. Porque ele produziu raízes profundas. Estão plantados no mesmo lugar. Quase que fazendo sombra nas minhas cebolinhas. Só que as raízes daquele pé desceram a um nível de profundidade que eu não consigo arrancar com as minhas mãos. Aquelas cebolinhas eu atirei para replantar. As raízes dizem sobre o nosso crescimento, sobre a nossa nutrição, sobre a nossa estabilidade. As raízes dizem muito sobre quem nós somos. Aqui pastoreei 11 anos. E algumas famílias aqui passaram por momentos muito difíceis. Muito difíceis. E eu vi a reação dessas famílias. Acompanhei a família do Gilberto e da Valdira nos momentos mais difíceis. Talvez uma das famílias que passou, nesse período que aqui tive, os momentos mais difíceis. Mas uma das coisas que eu sempre olho para eles e vejo, as raízes deles são profundas demais. São muito profundas. Vocês sabem, estão aí os dois, que eu amo de paixão. Vocês sabem o que eu tenho dito. Essas raízes profundas permitem as pessoas passarem por essas adversidades e você olhar na cara delas e parecer que não aconteceu nada, porque é apenas um momento que estão vivendo. Entendem isso? As raízes profundas não permitem que as nossas faces se mudem com os problemas, com as adversidades, com as dificuldades. As pessoas permanecem as mesmas. Elas não procuram culpados, elas não questionam Deus, porque estão tão amarradas nessa rocha, que elas entendem um propósito de Deus, acima do tempo, além do tempo. São todas as pessoas que eu assim encontrei na vida? Não. Algumas pessoas vêm muito bem, até quando chega um momento ruim. E aí às vezes eu não entendo. Eu oro, eu jejuo, eu consagro, e Deus permitiu isso. Quero dizer para vocês, claramente, com muita convicção, quanto mais fortes forem as suas raízes, mais preparado você estará para atravessar pelas adversidades. E quanto mais adversidade você tiver nessa terra, mais honra você receberá na eternidade, quando lá você chegar. Porque isso faz diferença na vida de quem caminha na terra.
Às vezes você pode achar muito difícil, mas o Pai está apenas te testando para te dar uma recompensa extraordinária. Nunca duvide, nunca reclame, nunca murmure, porque certamente você está passando por algo que redundará em uma recompensa em sua vida. Pense na recompensa, não pense na tempestade. Haverá um dia em que tudo passará e você receberá tudo aquilo que brilhantemente você realizou na graça dessas raízes fortificadas. Ele termina o terceiro conselho dizendo: sigam, produzam raízes. E ele dá um conselho muito interessante, que diz assim: edifique sobre ele a sua vida. Todos nós temos algo na nossa vida, nós não somos apenas crentes, né? Somos crentes, advogados, comerciantes, empresários, somos crentes, engenheiros, somos crentes, administradores. Nós temos uma vida. Eu estava fazendo uma viagem esses dias com a minha esposa, nós chegamos em um determinado lugar que tinha um templo, foi ainda um templo romano, e lá havia algumas informações sobre Roma. Eu já sabia disso, mas eu li lá, eu tirei uma foto. Lá dizia o seguinte: quando os romanos saíam de Roma para conquistar as cidades, eles não levavam apenas soldados. Eles levavam tudo o que precisavam para aquela cidade. Então eles levavam padeiro, eles levavam gente que cuidava de ovelhas, pastores, eles levavam tudo, levavam as suas famílias. Porque o romano, ele não ia para a cidade apenas para conquistá-la militarmente. Ele ia para conquistá-la intelectualmente. Então o que ele fazia? Os soldados romanos levavam as suas famílias. E quando eles chegavam naquelas cidades, eles produziam uma cultura romana. Eles viviam como se vivia em Roma. E o que eles esperavam com isso? Que as pessoas daquela cidade olhassem para aquele estilo de vida e dissessem: isso é bom, nós queremos isso. Então o Império Romano, inteligentemente, ele resolveu não tomar o mundo apenas pela força. Ele resolveu, o que era mais inteligente, ao levar os seus exércitos, elevar também o estilo de vida romano. Porque aí as pessoas olhariam para aquilo e dizem: bom, isso é bom. Não é apenas alguém chegando para poder nos dominar, há um estilo de vida a ser vivido. O que Paulo está dizendo para nós aqui nessa palavra é isto: existe um estilo de vida a ser vivido. E nós precisamos erigir as nossas vidas, os nossos projetos sobre esse princípio. Eu posso ser um excelente engenheiro, mas eu preciso edificar a minha vida sobre Cristo, a minha vida profissional, a minha vida financeira, os meus negócios. Tudo que tenho, edifiquem a vida de vocês sobre Cristo. Não é Cristo em um momento e a vida profissional num outro. Não é Cristo em um momento e os negócios num outro. Não é Cristo em um momento e os meus sonhos realizacionais em outro. Não, é tudo junto. Eu construo a minha vida profissional sobre Cristo. Tudo o que eu faço na minha vida profissional tem a ver com a minha fé e com o meu Cristo. Eu levo às pessoas não apenas uma palavra da minha sabedoria humana, mas eu permito que na minha sabedoria humana, Cristo também seja apresentado aos homens através da minha profissão. Então você é uma cozinheira de Cristo, e a sua comida vai ser maravilhosamente diferente das outras. As pessoas vão dizer: por que há uma diferença? Você vai dizer: porque Cristo está comigo ao fazer essa comida. Eu faço segundo a sua graça. Há uma graça dele para que eu possa fazer isto. Nós não podemos em momento nenhum desassociar a construção das nossas vidas fora de Cristo. Não é duas coisas, a sua vida espiritual e a sua vida profissional, não é isso. Esses dias eu vi aí um pastor na rede social dizendo que ele é um pastor que detesta esse negócio de pequenos grupos, que ele não gosta desse negócio de igreja em casa. A casa é dele.
Que na casa dele, ele quer ter o sofá dele, a televisão dele, que ele quer ficar de cueca na casa dele e tal. Ele foi falando, fui ouvindo aquele besteirão, né? Porque tem gente para falar besteira e tem gente para poder gostar, né? Aí eu vi que alguém veio lá depois nos comentários, foi muito feliz, disse assim, observar, é tudo dele. É a cueca dele, é a casa dele, é a sala dele, é a televisão dele, é o quarto dele, é tudo dele. Não é nada de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. E eu gostei da fala daquele cara, porque a maioria de nós queremos construir para nós o meu sonho, o meu projeto, o meu propósito, a minha veia, o que eu quero chegar, aonde eu quero, e eu quero lhe perguntar, o que Cristo tem a ver com os seus negócios? Aonde Cristo está nos seus negócios? Como Cristo se move através dos seus negócios? Porque os romanos entenderam isso na colonização, não era apenas chegar com os exércitos, era chegar com um estilo de vida que produzisse nas pessoas o desejo de ser um romano. E qual era o que acontecia? As pessoas desejavam tanto ser romanas que elas compravam esse direito. Será que as pessoas comprariam, pagariam para ter um estilo de vida igual ao seu, igual ao nosso? Será que nós já chegamos nesse nível de vida em que as pessoas gostariam tanto de ter que elas pagariam para ter? Edifiquem a vida de vocês sobre Cristo. Que a vida dessas duas crianças que foram apresentadas aqui hoje, na vida profissional, seja edificada sobre Cristo. Se for para ser médico, que seja um médico que vai usar as suas mãos, que vai usar a sua mente, vai usar os seus dedos para operar como Cristo operaria. Se for para ser um advogado, que seja um advogado da justiça. Se for para ser alguém que vai trabalhar com as mãos, com a mente, com os pés, que trabalhe como Cristo faria. Este é o caminho de excelência na vida do homem. E é muito interessante, porque aí Paulo vai terminar dizendo o seguinte: quem fez isso? Quem reconheceu a Cristo como seu Salvador, resolveu segui-lo, resolveu estabelecer as suas raízes nele, resolveu edificar a sua vida sobre ele. Aí Paulo diz que tem uma promessa, uma bênção. Ele continua dizendo assim: então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Eu quero encerrar com essa expressão: gratidão. É Ele que está dizendo. Quando você edifica com Cristo, em Cristo, através de Cristo, quando Cristo está no processo de edificação da sua vida, o que vai acontecer contigo é que você vai crescer na fé. Qual é o termômetro que Paulo está dizendo aqui sobre fé? Qual é? Gratidão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois de caminhar 40 anos na mesma igreja, de ver a história das pessoas há 40 anos, algumas eu as conheço literalmente há 40 e tantos anos, porque quando eu cheguei na igreja já estavam. E eu consigo ver a diferença entre as pessoas gratas e as ingratas. A gratidão é decorrência de uma fé viva. Só exerce gratidão quem vive uma fé viva. Agora, a gratidão vai fazer a diferença entre quem tem uma vida exitosa e quem tem uma vida fracassada. Presta atenção no que eu vou perguntar para vocês. Lembra da pessoa mais ingrata que você conheceu na sua vida? Eu já lembrei do meu aqui, já está aqui. Não posso falar o nome, porque ele está vivo, aí me dá problema. Agora tudo virou dano moral. Eu já lembrei. Me responda uma segunda pergunta. Essa pessoa é bem-sucedida? Sim ou não? Nunca vi um ingrato bem-sucedido na vida. Nunca vi. Porque a ingratidão é aliada do fracasso. O ingrato não consegue reconhecer nada. A gratidão é uma das chaves que abre as janelas dos céus. O grato agrada a Deus de uma forma extraordinária. Você já teve a alegria de fazer alguma coisa para alguém em que aquela pessoa externa uma gratidão além do que você esperava? Quanto já teve isso? Qual é o desejo que você tem? De fazer mais.
como quando você tem um ato de ingratidão, você resolve que você não vai fazer mais. A gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz, pela morte dele, pelo sangue derramado, pelos meus perdoados. A gratidão porque o meu nome agora está escrito no livro da vida. Agora eu sou o Filho de Deus. E se os meus olhos se fecharem agora, eu vou estar com Ele para todo sempre na eternidade. A gratidão de fazer parte da família de Deus. A gratidão de ser um santo, uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus. A gratidão pela obra de Cristo é o ponto de partida para uma vida de gratidão. Sabe o que acontece com os ingratos? Eles são ingratos com as pessoas, mas eles também são ingratos pela obra que Cristo fez. Eles sempre desejam que Cristo faça algo mais e nunca se dão satisfeitos por aquilo que foi feito. Sabe qual é o segredo da gratidão? A satisfação por aquilo que já foi realizado. Se você permitir que a tua fé seja desenvolvida ao ponto dessa gratidão, você vai experimentar uma vida extraordinária aqui na terra. Mas quando os seus dias se encerrarem, você terá uma vida extraordinária na eternidade. Essas duas crianças que foram apresentadas aqui hoje são para nós um bom exemplo de um início de uma caminhada. O êxito da vida desses dois meninos tem a ver com como eles vão caminhar, sobre quem eles vão seguir, sobre como eles vão permitir que as suas raízes se apeguem a algo, sobre como eles vão edificar a vida. E se eles forem ensinados a serem gratos por Cristo, e se essa fé assim for desenvolvida, eles serão gratos. E ao serem gratos, eles abrirão todas as janelas espirituais que existem sobre eles para uma vida extraordinária. Faz sentido para você? Vamos orar? Quero que você fique de pé. Hoje, mais um dia que nós começamos louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle, se alegrando, que Ele nos dá uma palavra. E geralmente quando eu vou pregar uma palavra como essa, a minha preocupação é o seguinte: o que você vai fazer com isso amanhã? O que você vai lembrar de amanhã? E eu gostaria muito que amanhã, quando você levantasse, você abrisse os seus olhos, você pudesse exercer esse caminho da gratidão de uma forma muito clara. Você conseguiu dormir numa cama, você passou uma noite num quarto, numa casa, teve uma noite tranquila. Muitas pessoas não terão. Algumas estarão num pronto atendimento, alguns estarão numa delegacia para poder socorrer um filho, um parente, outros estarão num acidente, outros estarão num velório. Quando seus olhos se abrirem amanhã, seja grato pela noite de sono que Ele te deu, pelo dia que você vai estar começando. Diga: Senhor, obrigado por essa noite. Quando você for dormir hoje à noite, na hora que você já estiver na cama, lembre que há um monte de gente que não tem cama, há um monte de gente que não tem quarto, há um monte de gente que não tem casa, há um monte de gente que naquela hora não poderá estar com você e estar. Você diga: Senhor, obrigado pela minha cama, por este momento. Gratidão é um caminho. Jesus é o exemplo maior. Jesus é o modelo. Ele abriu mão de tudo para ser grato ao Pai, para agradar ao Pai. Nós podemos fazer coisas diferentes. Nós podemos ter uma vida muito diferente, com pequenas atitudes. O meu sonho e a minha oração nesta manhã é que o Fernandinho e o Dominique e André, não é isso? Dominique e André, que esses dois meninos cresçam em meio a um lar de muita gratidão. O ambiente de gratidão floresce, se esparrama, contagia. O ambiente de gratidão atrai, porque não há nada mais agradável do que estar com pessoas gratas. E eu declaro sobre essas famílias a bênção da graça de Deus, que traga gratidão. Gratidão por eles, gratidão pela vida, gratidão pelo dia, gratidão por tudo que já temos. Quando você é grato em poucas coisas, você se prepara
para um caminho de gratidão e coisas maiores. Você tem uma necessidade espiritual e humana, e eu quero orar por ela agora nessa manhã. Abra suas mãos, apresente ao Senhor. Quem sabe a sua primeira oração é ser grato exatamente por estar aqui agora. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E eu sou grato ao Senhor por me permitir acordar, levantar e me dirigir até esse altar. Eu sou grato ao Senhor por esses irmãos que vieram para comigo serem alimentados por Cristo nesta manhã. Eu sou grato por este domingo, pela minha família, pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus entes queridos. Eu sou grato porque tudo está bem, Senhor. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem nos dado neste momento. Sou grato por Cristo Jesus, que morreu na cruz um dia, para que pelo seu sangue todos os meus pecados fossem perdoados, para que todas as minhas iniquidades fossem apagadas, para que o meu nome fosse escrito no livro da vida, para que eu me tornasse um verdadeiro filho de Deus, e a partir daí, tendo uma nova natureza, um novo nome, um novo destino, eu pudesse construir uma nova história. Eu sou grato porque o Senhor nos deu o maior presente da história da humanidade. O Senhor nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E eu sou grato por Cristo Jesus. Eu sou grato pelas suas dores, pelo seu sofrimento, pelo seu sangue derramado. Eu sou grato por toda a história que Cristo escreveu na humanidade até agora, por todos os lugares onde o Evangelho chegou. E eu sou grato por poder fazer parte dessa família que ama Cristo, que ama as pessoas, Senhor, e deseja que o reino de Cristo se esparrame por toda a terra de uma forma tão extraordinária. Eu sou grato a Ti por esta reunião desta manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de toda esta igreja. Que o Senhor cuide agora de todas as suas necessidades emocionais, ó Deus, espirituais, ó Deus, aquilo que agora também é necessário para a vida terrena, para a carne. Que o Senhor proveja, que haja o milagre da cura, da multiplicação, da provisão. Que o Senhor possa abrir portas que por acaso no mundo espiritual estão sendo travadas pelos nossos adversários. Ó Senhor, levanto nesta manhã um clamor ao Deus vivo e poderoso e proclamo que a graça de Cristo Jesus alcança este povo nesta manhã de uma forma poderosa e maravilhosa. Seja sobre nós a Tua bênção, é a oração que faço no nome de Jesus.